E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos de volta para concluir aquela parte sobre Idade Média, falando hoje sobre a Baixa Idade Média e sobre algumas outras questões que também são interessantes de vocês terem em mente na hora de estudar a Idade Média. Lembrando que uma coisa interessante de vocês saberem, de vocês terem em mente o tempo todo, é que esse período de Baixa Idade Média também está relacionando o processo de ascensão do islamismo. Logo, a gente está começando a ter, na nossa realidade de mundo, na nossa vivência, a terceira religião, que hoje é uma das mais influentes do mundo. Lembrando que o islamismo, ele vai ter alguns pontos dentro do processo mitológico cristão e judaico, beleza? E coisas que, alguns personagens que vão se repetir, que vão se manter, que vão participar em todo esse processo histórico, religioso, de pensamento também. Então, além disso, a gente vai começar a ter algumas questões relacionadas à cidade de Jerusalém. Então, a gente fala sobre as cruzadas, a gente fala sobre a Ordem de Molay, a gente fala sobre os Cavaleiros Templários e a gente fala também sobre o processo de construção da maçonaria. Tranquilo? Então, assim, são muitas questões e o que é mais importante de você saber sobre a Baixa Idade Média é como a gente vai ver os processos de transição e os processos de modificação de toda uma sociedade, de todo um pensamento que está se criando, que está se construindo e que está se mostrando presente dentro da nossa sociedade. Lembrando, e uma coisa que é muito importante a gente ter em mente, é que a história é a ciência das versões. A gente falou lá na aula de historiografia que a história é a ciência das transformações, mas também é a ciência das versões. E uma coisa que é importante a gente ter em mente é que muita coisa que a gente tem hoje em dia está dentro de toda uma realidade, de toda uma construção de rupturas e continuidades também. Então hoje, no século XXI, a gente ainda tem muita coisa que a Idade Média trouxe, carregou e ainda hoje influencia. Beleza? Então, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, também é importante você ter em mente esse tipo de análise, entender o que a gente pode perceber da Baixa Idade Média aqui na nossa realidade. E um detalhe importante para você que fez o Enem 2022, vai fazer o Enem de novo ou alguma coisa assim, no ano passado a gente teve uma questão sobre Idade Média, que foi uma das questões mais difíceis da prova. E foi uma questão extremamente conteudista, que falava justamente sobre a relação entre a igreja, a nobreza e os trabalhos, vamos colocar entre aspas, voluntários. Certo? E um detalhe importante, viu? Quando a gente pensa a relação da igreja e da nobreza, pense a igreja na personificação do que a gente chama de mosteiros. Eu, particularmente, não concordei muito com o gabarito que foi dado, porque eu acho que ficou um pouco inexato em relação ao que o texto estava falando, mas aquela questão englobou, além disso tudo, deixa eu colocar no slide em branco para conversar sobre isso com vocês. Além de englobar essas questões que eu falei para vocês, também englobou as três principais temáticas que a gente estuda sobre a Idade Média, que são os conflitos, a peste e a presença eclesiástica. Na sociedade.
Tranquilo? E um detalhe importante, falar sobre peste também é falar, de certa forma, sobre uma coisa que aconteceu muito recentemente com a nossa convivência social, que foi justamente a pandemia de Covid-19, e a gente pode pensar, inclusive, algumas formas de relacionar tudo isso que aconteceu. Mas, mais pra frente, a gente conversa sobre isso. Vamos pensar a baixa Idade Média. Gente, essa relação de alta e baixa é muito relacionada com a influência e com a construção. Uma coisa que é importante você ter em mente é que a baixa Idade Média vai representar vamos dizer assim, a queda da lógica feudal. Tranquilo? Então, a gente vai ter feudalismo ainda? Ainda teremos feudalismo, mas não vai ter, vamos dizer assim, uma sobrevida tão grande, já que a gente também fala na Baixa Idade Média sobre a revolução, no caso, o renascimento urbano e sobre o renascimento comercial. Lembrando que o feudalismo representa uma economia monetária. Tranquilo? Ou seja, uma economia sem moeda. E vamos entender agora por que a gente tem toda essa transformação e o que vai acontecer com o feudo nesse momento. Gente, eu gosto muito dessa imagem porque mostra bem mais ou menos como é que funciona. Eu tenho para mim que essa imagem é Paris durante esse período de transição da alta para a baixa Idade Média. Mas a gente não tem certeza, então não vou chegar e afirmar isso para vocês. Por que é que eu acho isso? Porque eu acho essa igreja muito parecida com a Notre Dame. Mas pode não ser, tá, gente? É só uma coisa que aparece na minha cabeça de vez em quando, umas viagens loucas que acontecem. E se vocês perceberem, a gente não tem mais tanto aquela vivência rural, aquela vivência em grandes campos como a gente tinha na Alta Idade Média. Isso aqui é justamente a formação da burguesia. Burguesia nesse momento que a gente começa a entender... Opa, escrevi errado. Burguesia que a gente começa a entender justamente como o habitante do burgo, certo? Habitante dos burgos. E aí eu queria trazer para vocês um conceito dentro da sociologia em relação a isso. Lembre que quando a burguesia surge, ela não vai ter a importância econômica, não vai ter a importância social e não vai ter a importância política que ela vai ter pós-Revolução Francesa. Lembrem que a Revolução Francesa vai ser justamente a protagonista de muitas dessas mudanças dentro da sociedade ocidental. Uma coisa que é importante você ter em mente é justamente um conceito que é trazido por Karl Marx lá no século XIX, sim, sociologia, em relação ao processo de luta de classes. A burguesia, gente, é uma classe social nova. Ela não vai começar mandando em todo mundo. Então, ela vai ser, nesse momento, dominada. Quem vai estar à frente desse domínio, a gente pode associar a igreja, a gente pode associar o suzerano, lembrando que esse suzerano não vai perder importância imediatamente, muito pelo contrário, a gente vai ter toda uma formação e construção pautada no processo absolutista, colocando essa nobreza e esse suzerano como pessoas importantes na sociedade estratificada, que a gente vai ver na Revolução Francesa, que vai ser, vamos dizer aí, o primeiro e o segundo estado, lembrando que isso é uma realidade muito grande na Europa como um todo. E para entender o burgo de fato, veja aqui, a gente tem a igreja, vou colocar IG, certo? A gente tem a praça central, e a gente tem meio que uma formação meio que desordenada. Você não olha aqui de cima e vê um quarteirão certinho. Não, você vai ver que vai ser uma coisa que vai sendo construída no espaço que a gente tem. E eu queria trazer para vocês um exercício interessante de se fazer quando a gente vê ou quando a gente percebe certas construções de cidades medievais. Em alguns filmes, por exemplo, Velozes e Furiosos, eu não lembro qual é o número, acho que é o 9.
eu acho que é o 9, mostra duas realidades arquitetônicas totalmente diferentes da cidade de Edimburgo. Você tem uma parte da cidade que é uma cidade mais moderna, mais contemporânea, e uma parte da cidade que é claramente a parte proveniente da Idade Média. Ou seja, muitas das cidades europeias como Edimburgo, Londres, Paris, Lisboa têm essa realidade de uma formação central desordenada e com o tempo, com o processo de refinamento do que a gente chama de urbanização. E assim por diante, a gente vai vendo uma organização melhor justamente nessa lógica de formação e de crescimento das cidades, beleza? E aí, se você ver direitinho, aqui na praça tá tendo uma quermesse. Quermesse é basicamente uma festinha relacionada a algum momento religioso. Geralmente a gente tem essa realidade dentro da cidade europeia da Baixa Idade Média, porque a gente ainda tem uma religiosidade muito aflorada, mas um detalhe que a gente tem é que a gente vai ver um processo que é muito comum na contemporaneidade, que é o que a gente chama de êxodo urbano. Vale lembrar também que no ano de 1986, a gente teve a criação da primeira universidade. A chamada Universidade de Bolonha. E uma coisa que é importante você ter em mente é que sim, a grande maioria das primeiras universidades foram criações e construções da Igreja Católica. Se a gente estiver pensando também dentro da perspectiva filosófica, vou voltar para esse primeiro slide, na Baixa Idade Média a gente tem a filosofia... a filosofia escolástica. Que é justamente o processo filosófico do Tomás de Aquino, trazendo e se apoderando do pensamento aristotélico. Tranquilo? E uma coisa que é importante você ter em mente quando você estiver estudando a Idade Média do ponto de vista artístico e filosófico e for estudar Renascimento, não esqueçam que sim, durante a Idade Média a gente teve a referência aos clássicos, mas não da forma com que a gente vê acontecer durante o processo de renascimento. É válido lembrar que tanto Platão como Aristóteles, os filósofos que vão influenciar a criação da filosofia patrística e a criação da filosofia aristotélica, no caso escolástica, vão estar relacionados ao pensamento clássico, só que esse pensamento vai ser associado a linha que a igreja vai defender, obviamente, tranquilo? Então, vamos pensar agora o que é que vai acontecer para que haja, por exemplo, esse renascimento comercial, para que haja principalmente também essa necessidade e essa questão do renascimento urbano. Eu não lembro necessariamente qual foi o livro que eu li, mas eu li a seguinte frase em algum momento da minha vida, que fala que a cidade dá ares de liberdade ao ser humano. Então, ele tem mais opções de vivência, tem mais opções de ofícios, tem mais opções no geral em relação a quais atividades ele pode justamente se dedicar. Uma coisa que quando você pensa a Alta Idade Média e o regime feudal totalmente de vento em popa, a gente não tem tantas oportunidades e tantas opções assim. A gente está vivendo uma realidade em que a vida rural vai ser a principal atividade e a única atividade durante quase centenas 500 anos, assim, sem nenhum tipo de medo de ser feliz nessa minha afirmação. Por quê? O que vai levar, principalmente o renascimento comercial, é o que a gente chama de Quarta Cruzada, que foi a cruzada que levou ao saque de Constantinopla. E as cruzadas, a história das cruzadas é a nossa principal vamos dizer assim, herança para entender aquele conflito entre islamismo e cristianismo.
Lembrando que o islamismo ele começou a ser construído, certo, no século VII, pelas mãos do profeta Muhammad ou Maomé. Por isso que a gente tem tantas pessoas muçulmanas, tantos homens muçulmanos que são chamados de Muhammad. Inclusive, a gente pode fazer uma associação interessante em relação ao acontecido no ano de 2014 com o jornal Charlie. Eu não sei se eu estou escrevendo certo, gente, mas é Charlie Hebdo, que vai trazer justamente essa noção de crítica e de sátira ao profeta Maomé. E isso vai desencadear uma quantidade de protestos e de certa forma, reivindicações violentas das pessoas que professavam a fé islâmica. E um detalhe importante, viu, gente? Isso daqui e toda essa realidade em relação ao advento do islamismo vai fazer com que futuramente a gente tenha a noção de que os cristãos vão sentir a necessidade de reconquistar a cidade de Jerusalém. Lembrando que a cidade de Jerusalém hoje é uma cidade que não é do Estado de Israel, não é segurada nem organizada pelo Estado de Israel. Essa cidade é uma cidade internacional e quem toma conta dela é a ONU. Existem outras cidades internacionais no mundo e a grande razão da gente ter essa internacionalidade de Jerusalém é justamente pelo fato dela ser uma cidade sagrada para 3 religiões que constantemente estavam em conflito. O cristianismo com o judaísmo por razões óbvias em relação a todo o processo de construção do próprio cristianismo, dos questionamentos em relação às próprias doutrinas judaicas, e o islamismo que começa a representar meio que um pensamento destoante do que o cristianismo traz, sendo que para o cristianismo Jesus é o Messias e para o islamismo Jesus é apenas um profeta, certo? Então a gente tem essas cruzadas. A primeira cruzada é a Cruzada da Reconquista. E uma forma de vocês decorarem sobre ela é que foi a única que, de fato, os cristãos tiveram um benefício em relação aos islâmicos. E a Quarta Cruzada foi meio que uma desculpa. A desculpa para eles pegarem um vento errado, chegar lá na cidade de Constantinopla e trazerem as mercadorias, algumas especiarias e outras questões relacionadas ao processo de construção e de reconstrução desse comércio. A gente está vendo o renascimento comercial. Muito provavelmente, durante as suas andanças pela vida, você já ouviu o ditado que todos os caminhos levam a Roma. Esses caminhos que a gente fala não são necessariamente todas as rotas possíveis, mas principalmente as rotas comerciais. Roma, durante muito tempo, foi o centro do mundo. E por ter sido o centro do mundo, tinha muita, vou falar mais uma vez para deixar isso bem claro na sua cabeça, muita relação com o processo de construção comercial. A partir do momento que a gente tem o renascimento comercial, a partir da Quarta Cruzada e do saque de Constantinopla ou ao Império Bizantino, fica da sua escolha falar ou como falar, porque no final das contas as terminologias vão se referir à mesma cidade, à mesma situação, vai justamente ser utilizado para o reaquecimento desse comércio europeu. Lembrando que, se não temos comércio, se não temos atividade comercial durante a Europa, não há necessidade da gente ter atividade, vamos dizer assim, relacionada a navegações. Então, vai ser um momento que a Europa não vai trazer tantos investimentos ao processo de navegação. E o renascimento urbano é justamente relacionado com o crescimento dos burgos e principalmente a ideia da formação das cidades. Formação das cidades. Lembrando que Burgo significa cidade. Então, por exemplo, Joanesburgo significa cidade de João. E assim por diante. Existem outras cidades, principalmente cidades alemãs e, se eu não me engano, neerlandesas, que têm o final Burgo, sabe? Então, Burgo significa cidade. E aí,
onde que a gente chega nesse processo todo? A gente tem um investimento maior na questão comercial, a gente tem o ressurgimento da moeda, a gente tem o ressurgimento de uma vida urbana, então, consequentemente, a gente vai ter outros ofícios, o ofício do banqueiro, o ofício do carpinteiro, o artesão e, obviamente, a gente vai ter a formação das corporações de ofício. Essas corporações de ofício que vão ser basicamente os sindicatos, vamos colocar entre aspas, sindicatos da medievalidade. Esses sindicatos, essas corporações de ofício vão justamente falar pela classe de trabalho. Então, por exemplo, a gente vai ter a corporação dos artesãos, a corporação dos carpinteiros, a corporação dos banqueiros, para que haja uma organização e para que haja, vamos dizer assim, uma conversa entre essas pessoas, para que o pessoal consiga combinar preços, para que o pessoal consiga combinar como e de onde eles vão tirar certas coisas e certas matérias-primas e assim por diante. Então, a gente está vendo, de fato, a formação da Europa moderna ocidental. A modernidade não começa a partir do momento que a gente tem o primeiro relato de grandes navegações. Não, a modernidade começa a partir do momento que a primeira pessoa tem a ideia de construir a sua casa dentro do espaço que a gente chama de burgo, quando o burguês começa a se formar, quando o burguês começa a se firmar e quando o comércio começa a se reaquecer. Lembrando que, durante esse processo entre o século X, o século XV, o século XIII, por aí, que é justamente esses anos finais, esses séculos finais da Idade Média, a gente tem o processo de expansão do islamismo. O islamismo que vai começar lá naquela região da cidade de Meca e de Medina, especificamente em Meca, que é a cidade onde Maomé nasce, e Medina, que é a cidade onde ele vai passar o restante da sua vida, já que nesse processo de hégira a gente pode chamar de diáspora, por exemplo. Ele passa a ser extremamente perseguido na cidade de Meca e quando ele chega em Medina, a religião começa a se popularizar, a religião começa a crescer. Então, sai daquela região que a gente normalmente chama de Oriente Médio, começa a passar pelo que hoje a gente entende por faixa de Gaza, chega em todo o norte da África e sobe para a União Ibérica, para a região de Portugal, para a região da Espanha. Thaís, não chegou no restante da Europa? Não, por causa de uma batalha lá naquela divisa entre França e Espanha, que vai evitar com que os islâmicos entrem no restante da Europa. Essa batalha a gente chama de Batalha de Poitiers. Não sei se eu escrevi certo, mas a Batalha de Poitiers vai ser o freio aos islâmicos na Europa, tranquilo? Uma coisa que é importante você ter em mente, inclusive para o entendimento de algumas questões sobre história contemporânea e até geopolítica dessa região do Oriente Médio, é justamente o processo das vertentes do islamismo. A gente tem os xiitas, que seguem o Corão, e os sunitas, que além de seguirem o Corão, seguem um livro chamado Suna. E um detalhe importante é que isso vai meio que fazer uma secção na religião, justamente porque em um momento pós-morte de Maomé, algumas pessoas vão ser a favor de... Minha gente, eu vou ser altamente humilhada por esse nome, porque eu não sei falar esse nome. Ali bin Abu Talib, que é primo de Maomé, e Abu Bakr, que era um amigo muito próximo e um dos primeiros convertidos. No fim das contas, quem vai começar a governar a cidade de Medina é esse segundo rapaz, esse amigo que foi um dos primeiros convertidos ao islamismo e assim por diante. Enquanto que ele vai ser justamente dessa vertente sunita, enquanto que os xiitas vão ser a favor do primo de Maomé assumir esse governo. No final das contas, essa secção e essa divisão em vertentes, que não vai acontecer só no islamismo, a gente também vai ter várias vertentes do cristianismo, por exemplo,
Isso vai fazer com que atualmente a gente tenha dois grupos, e esses dois grupos, os xiitas e os sunitas, estão à frente de muitos dos processos, inclusive de alguns momentos de fundamentalismo dentro do processo islâmico, tranquilo? O fim da Idade Média, da Baixa Idade Média, a gente consegue remeter à queda de Constantinopla, mais ou menos no ano de 1456. No finalzinho da década de 50 do século XIII. A queda de Constantinopla vai relacionar o fim da Idade Média justamente porque é a última visão, a última construção, vamos colocar nesse sentido, não só do mundo antigo, como da lógica social feudal e medieval que a gente via acontecer. Lembrando que Constantinopla hoje é a cidade de Istambul e está justamente naquele processo de divisa entre a Ásia e a Europa. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e até a próxima.